Um assunto curioso, um assunto novo assim para mim, que trabalhei essa semana e a minha filha estava aqui, ainda pediu algumas coisas para ela e, e espero que vocês aproveitem e depois a gente possa trocar mais ideias no final do papo. É, A Alzira publicou isso lá no grupo e eu achei que eu devia aproveitar. A vida é sobre mudanças, às vezes de endereço, outras de aparência e, na maioria das vezes, de atitudes. Então, eu acho que ela sabia que eu ia fazer o papo e ela colocou no grupo para alertar. Então, olhe para isso com carinho. A vida é sobre mudanças, às vezes de endereço, outras de aparência e, na maioria das vezes, de atitudes. É lógico que eu vou me dedicar um pouco mais nessa última parte. É, Como reflexão inicial, eu peguei essa lição de vida que me tocou. Diz assim: não viva de aparências, elas mudam. Não viva do passado, ele não volta mais. Não viva de mentiras, elas não mudam a realidade. Não viva pelos outros, viva por você. Viva por você. Então, eu achei que é uma reflexão interessante que a gente tem que pensar um pouquinho. E o que eu busquei é a ideia disso, quer dizer, luz para facilitar minhas mudanças. Então, ao invés de caminhos, eu vou me dedicar um pouquinho a mudanças. Todos nós precisamos mudar de alguma forma. E eu espero que as dicas possam ajudar. Coragem de mudar. Aprenda como ter coragem para vencer, dominar os seus medos e curar sua vida. Procure aprender ou melhorar. Como ter coragem para vencer, como dominar seus medos e como curar a sua vida. Então, espero que no final a gente possa entender melhor isso. Olhe bem para essa figura e observe o que eu procurei passar para você aqui. Lembre-se, coragem é o compromisso de começar sem qualquer garantia de sucesso. Então, começar, iniciar, dar o primeiro passo. Então, coragem é o compromisso de começar sem qualquer garantia de sucesso. Então, é importante você dar o primeiro passo. O estoicismo diz o seguinte: é necessário coragem para mudar o mundo, mas também coragem para aceitar o que não pode ser mudado. Então, às vezes, a gente está querendo fazer umas mudanças um pouco genéricas, sem fazer uma reflexão da realidade disso no mundo. Então, eu acho que isso a gente precisa ter bem claro em mente. É necessário coragem para mudar o mundo, mas também coragem para aceitar o que não pode ser mudado. Então, principalmente, para isso, eu vou recordar algumas leis no final. Coragem para mudar. Eu acho que essa figurinha diz muito, tá? É, Você arrisca? Quer dizer, se você quer melhorar sua coragem, lembre-se disso, arrisque. Então, se ficar todo mundo lá, ninguém vai melhorar de vida. Então, se você não arriscar, a chance de melhorar é pequena, né? Só vai mudar se você arriscar. Então,
é bom você lembrar disso. Quer dizer, para mudar, você tem que arriscar. Eu coloquei essa outra imagem que também mostra alguma coisa no peixinho. Teste sua força. Às vezes, você não percebe suas próprias forças até ter que enfrentar sua maior fraqueza. A gente tem que se autotestar. Então, procure lembrar disso. Às vezes, você não percebe suas próprias forças, até ter que enfrentar a sua maior fraqueza. Então, fraqueza todos nós temos. E é isso que a gente se prepara toda terça, toda sexta, sempre que medita, aonde a gente vai procurando melhorar. E eu acho legal que a gente pense sobre isso. Essa figura também diz bastante, né? A pessoa às vezes nos chama, vamos mudar, vamos em frente, e a gente fica se segurando e querendo evitar. Mudar dá medo. E é normal isso. Mas reflita um pouquinho. Mas a gente deveria mesmo ter medo de ficar no mesmo lugar. Mudar dá medo. Mas a gente deveria mesmo ter medo de ficar no mesmo lugar. Eu gostei disso que diz assim: iniciar um novo caminho assusta. Mas depois de um tempo, percebemos que era mais perigoso permanecer parado. Tem a ver com aquela figura. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: ir em frente, continuar, acreditar em você, desenvolver a sua própria fé, né? Eu achei importante também isso. A vida é uma sequência de mudanças. Então dê uma olhada no passado e veja quantas coisas você venceu. Isso vai te dar mais forças para o futuro. A vida é uma sequência de mudanças. Então tem o que eu já venci e as que ainda eu vou vencer. Mas isso faz parte da vida. Essa reflexão também eu gosto. Se até as estações mudam, qual é a razão de permanecermos iguais? Inverno, verão, primavera, tal, né? Até as estações mudam. Qual a razão de permanecermos iguais? Não, para mim tá bom, chega, né? Lembre-se que a vida não é isso. Às vezes, precisamos tirar tudo do lugar para que tudo se ajeite novamente. Então, é mais ou menos quando a gente vai arrumar uma gaveta, um guarda-roupa, né, uma sala, um depósito. Então, a gente tira tudo, né, e arruma aquilo, vai ficar legal, fica muito melhor. Tá? Então, é importante. Às vezes, precisamos tirar tudo do lugar para que tudo se ajeite novamente. Então, essa dica eu gosto dela. Se for preciso mudar, mude. Comece de novo. A vida é feitativa de tentativas e acertos. Então, nas tentativas, você vai se desenvolver, vai aprender coisas novas. E quando você acerta, aí você tem o que ensinar. Tá? Se for preciso mudar, mude. Comece de novo. A vida é feita de tentativas e acertos. Tá? Então, é importante que você reflita sobre isso. Quais são as 3 etapas de um processo de mudança? É bom você lembrar disso. Então, eu quero que você observe e lembre-se que numa mudança tem 3 etapas. Os 3 estados da mudança fornecem uma estrutura poderosa: o estado atual, o estado de transição e o estado futuro. Então, quando você tem algo a vencer, pense: a situação atual,
durante o processo, o que, que vai acontecer? E no futuro, né? O estado atual é como as coisas são feitas hoje. Então, pense a respeito. Estado atual, estado de transição e o estado futuro. E procure se ver no estado futuro. Isso você sabe que é importante nos seus projetos. Coragem não é sobre fingir que o obstáculo não existe. É saber, é sobre ter a certeza de que, independente do tamanho deles, você tem força suficiente para vencê-los. Coragem não é sobre fingir que os obstáculos não existem. É sobre ter a certeza que, independente do tamanho deles, você tem força suficiente para vencê-los. Então, se o obstáculo faz parte da sua vida, é porque você tem que crescer para resolvê-lo. Então, enfrente isso. Lembre-se que você está aqui para crescer, para se desenvolver. E quando você pensa assim, você desenvolve a fé em si mesmo, tá? Então, pense a respeito disso, que você tem força suficiente para vencer seus obstáculos. Então, quando você acredita nisso, você tem e melhora a sua fé em você. Para aceitar certas mudanças e assumir que você é, assumir quem você é necessário ter coragem e deixar para trás quem você foi. Não pode ficar apegado ao passado. Então, o passado já era. Então, toda vez que você se trabalhar para o futuro, o passado vai ficar. Para aceitar certas mudanças e assumir quem você é necessário ter coragem de deixar para trás quem você foi. É preciso ter coragem para mudar, coragem para acertar, para acertar e força para fazer bem feito, mesmo que o que não gostamos. É preciso ter coragem para mudar, coragem para acertar e força para fazer bem feito, mesmo o que não gostamos de fazer. Fazer o que quer é ter direito a isso. Não significa que somos corajosos e muito menos que estamos acertando. É preciso ter coragem para mudar, coragem para acertar e força para fazer bem feito, mesmo o que não gostamos. Fazer o que quer e ter o direito a isso não significa que somos corajosos e muito menos estamos acertando. É ser disciplinado. É isso que realmente é importante para a nossa evolução. Quer ter sucesso na gestão de mudanças? Confira 5 fatores essenciais. Veja bem, se você quer ter sucesso na gestão de mudanças, administrar suas mudanças, confira esses 5 fatores. Assegure iniciativas alinhadas aos objetivos do negócio. Então, procure tomar decisões que tenham a ver com o seu propósito, tá? Alinhados com aquilo que você está precisando. Segundo, mantenha mecanismos ativos para acompanhar impactos. Toda mudança vai ter impactos e a gente vai ter que superar, se adaptar, se ajustar, se preparar. Então, mantenha mecanismos ativos para acompanhar impactos. Esteja sempre ligado. Planeje repasses de conhecimento. Então, uma das coisas que melhora a nossa capacidade é quando a gente está aprendendo para ensinar. Isso dá muita força. Então, planeje repasses de conhecimento. Quando você está trabalhando em algo difícil da sua vida, pense, o que, que eu posso ensinar disso? Você vai ver que vai facilitar muito. 4. Faça uma boa comunicação interna, ou seja, procure as respostas dentro de você, se ouça também,
faça reflexões, faça meditações e use as ferramentas que você tem. Faça uma boa comunicação interna. Ofereça orientação. Se você, para resolver seus problemas, você resolve aprender para ensinar, isso vai te ajudar muito. Ofereça orientação. No início, mesmo que seja mental. Essa do Khalil Gibran eu achei legal. A aurora nunca deve nos encontrar onde o expoente nos deixou. Lembre-se que a vida está sempre crescendo. A aurora nunca deve nos encontrar onde o poente nos deixou. A aurora nunca deve nos encontrar onde o poente nos deixou. Então, lembrando que a gente cresce todos os dias. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Esse da Clarice eu gostei. Eu acho que faz com que a gente pense um pouquinho. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Então, ter em mente isso vai te ajudar muito. E eu pedi para alguns amigos algumas coisas que eles me, me ajudariam nesse bate-papo do amigo João. E aí alguém disse assim: para mim, eu tenho que cuidar da autossabotagem. Então, cuidado com a autossabotagem. Como lidar com a autossabotagem? O que é autossabotagem? Autossabotagem é quando, de forma consciente ou inconsciente, nós criamos obstáculos e barreiras para que façamos o que precisamos ou alcancemos nossos objetivos. Autossabotagem é quando, de forma consciente ou inconsciente, nós criamos obstáculos e barreiras para que façamos o que precisamos ou alcancemos nossos objetivos. Né? É, criamos obstáculos, dificuldades aonde não tem para evitar de chegarmos lá. A autossabotagem ela está ligada a uma forma de pensar negativa. E esse pensamento é algo que geralmente foi criado com o tempo. Então, são maus hábitos. Então, cuidado, tá? Se você está criando obstáculos onde não tem, você está se autossabotando. Esse do epiteto também eu achei muito legal. Os mais severos e frequentes males são aqueles que a imaginação nos faz alimentar. Então, a autossabotagem é uma coisa alimentada pela imaginação negativa. Então, é bom pensar a respeito. Os mais severos e frequentes males são aqueles que a imaginação nos faz alimentar. Então, quando a gente está ligado nos obstáculos. E eu perguntei para outras pessoas e alguém me disse assim: olha, eu tenho problema nos convites. Você recebe muitos convites? Que tipo de convite você recebe na sua vida? Quando você recebe um convite, como é que você age? Pense aí, que eu vou fazer uma análise contigo aqui. Como você age quando alguém te convida? Pense nos tipos de convite que você tem. Quando convidado, então, primeiro, eu quero ir. Se você for convidado para algo que você quer ir, eu chamo a atenção o seguinte: use muito a gratidão. Seja grato nas suas meditações por ter recebido o convite, que isso você quer ir, é importante para você. Então, você vai atrair muitos se você trabalhar na gratidão. Você recebe um convite, não quero ir. Não quero ir, e daí? E daí você tem que aprender a dizer não.
Porque se você vai fazer algo que te faz mal e não te faz bem, vai te desagradar, então aprenda a dizer não do mesmo jeito que você fala da gratidão. Não, isso não me interessa. Agora, acha um jeito para defender você. Se você não quer ir, não vá criar coisas para agradar os outros. Você tem que cuidar de você. Eu preciso disso. Eu recebo um convite e eu reflito, eu preciso disso. Se eu preciso disso, trabalhe na resiliência, na adaptação. Procure criar adaptações que te façam bem. Então, então pense a respeito. Quando você recebe um convite, aonde você classifica? Eu quero ir, trabalhe na gratidão. Eu não quero ir. Aprenda a dizer não. Eu preciso disso que eu fui convidado e tal. Aí trabalhe na adaptação, na sua resiliência, para que você fique cada vez melhor. E assim, para encerrar essa orientação básica sobre mudanças, eu quero que você reflita sobre o que Buda disse. Você está onde você precisa estar. Apenas respire, respire, respire e deixe vir de dentro. Você está onde você precisa estar. Apenas respire, que você vai achar a coragem que você precisa. E agora eu vou relembrar algumas coisas que eu falei há pouco tempo. Talvez eu só mude algumas formas de apresentar, mas eu quero que você pense nisso, que a dona Lourdes falou tão bem, que fez um exercício tão bom, que vai melhorar a nossa luz, elevar a nossa vibração. Então, eu lembrei você no passado e quero recordar de novo para que você melhore seu estilo, liberte a sua criança interior. Então, se você quer melhorar sua luz interna, sabe, seja mais o seu interior, brinque, sorria, se conecte com a energia da inocência, isso vai te dar força. Sol, tome um pouquinho de sol, sinta a energia do sol, revigorar seu corpo, sua alma, tá? E aproveite essa energia para se iluminar. Faça exercício, importante, saia da acomodação. Praticar exercício libera os hormônios que aumentam a sensação de bem-estar. Então, cuide do seu corpo. Contemple a natureza, tá? Olhe para isso. Tem tantas imagens lindas à sua volta que você pode curtir. Então, sinta e perceba que você faz parte do todo. Sinta isso como parte de você. Aprenda a conversar com a natureza, vale a pena. Medite. Deixe que os pensamentos passem e sigam o seu rumo, como nuvens que estão apenas de passagem. Então, lembre-se de acalmar a sua mente, seu corpo e depois viajar um pouquinho. Tome banhos relaxantes, cuide disso, faz bem. A água ajuda a limpar nossa energia e purificar nossas emoções. Então, cuide, uns banhos gelados de vez em quando, um banho morninho, vale a pena. Relaxe em meio verde, procure curtir a natureza. A natureza nos ajuda a relaxar, pois na natureza não há resistência, e sim entrega ao fluxo do universo. Então, lembre-se que elas mudam com as estações e se adaptam a elas. Tá? As pessoas vêm e vão, mas ninguém vem em vão. As pessoas que passam em sua vida vêm e vão, mas ninguém vem em vão. Lembre-se disso. Eu gostei disso aqui porque tem a ver com os nossos medos e com o nosso crescimento. A pessoa vê o outro lá e pergunta: Você não tem medo? Muito! Mas não deixo que ele me impeça de chegar onde eu quero. Isso é importante. Pense a respeito disso.
Aprenda a controlar seus medos. Eu venho falando sempre que posso nisso. Um lembrete importante aqui. Lutar sempre. Vencer talvez. Desistir nunca. Interessante. Lutar sempre. Vencer talvez. Desistir nunca. Gostei disso também. Não deixe sua vida passar. Não deixe sua vida passar. Ame a si mesmo em primeiro lugar. Ame a si mesmo em primeiro lugar. Importante. Você tem feito isso ou tem só amado os outros? Numa última palestra aí, eu falei de algumas leis. E essas leis, às vezes, a gente tem dificuldade de interpretar. Então, eu vou repetir e eu quero que você procure melhorar sua reflexão sobre isso. Lei da transmutação perpétua da energia. Lei da energia. Como é que a gente passa, busca, traz, leva, se abre, se prepara com nossos relaxamentos? Tudo no mundo carrega uma frequência vibracional específica. Somos seres energéticos que vibramos constantemente. Então, a gente, do mesmo jeito que está parado, pode vibrar, receber, trocar, mudar, mandar, né? Cada pessoa, emoção, objeto, pensamento e intenção vibram em frequências específicas. Sempre que você for trabalhar mentalmente, procure uma sintonia com aquilo que você quer trabalhar. Lembre-se da lei da energia. A lei da inspiração. Inspiração. Orienta que devemos desbloquear o nosso potencial criativo para viver uma vida mais satisfatória. Precisamos desbloquear o nosso potencial criativo para viver uma vida mais satisfatória. Use a imaginação. No exercício de hoje, a dona Lourdes trabalhou bastante para que a gente usasse a imaginação para se beneficiar. Então, é isso que a gente precisa e deve fazer. Fé inabalável. Como é que anda a tua fé? Tem a fé divina e tem a fé humana. Você tem que lembrar a respeito que tem essas coisas para você refletir. Fortaleça a sua fé ao buscar conhecimento. Quanto mais conhecimentos você tem, mais você fortalece a sua fé. E aí eu coloquei aqui 4 dicas que diz assim: entenda que de fato há oposição em todas as coisas. Quando você vai fazer uma coisa, lembre-se que tem a lei, uma coisa que a gente vai falar da inércia, está parado. Então, tudo que você vai ser devolvido. Então, tem uma oposição. Em tudo que você vai fazer, tem oposição. É bom você lembrar. Fortaleça o próprio testemunho com o alicerce de todas as escolhas que fizer. Então, em função das escolhas que você fizer, você tem que melhorar sua fé em você, para que você consiga suas mudanças mais facilmente. Busque conhecimento com diligência, sabedoria e humildade. Então, é importante isso. Busque conhecimento com diligência, com sabedoria e com humildade. E lembre-se que tem sempre alguém que nos facilita as coisas. Siga os conselhos de quem conseguiu resultados significativos. Quando alguém consegue mudar e cria predisposições de orientar, essas pessoas a gente deve atrair para junto da gente, porque elas vão nos ajudar e muito. Lei da relatividade. É bom a gente pensar nisso. A teoria da relatividade é composta de 2 outras teorias: a relatividade restrita e a relatividade geral.
A relatividade restrita estuda os acontecimentos com relação a referenciais inerciais, a coisas paradas. Então, o relativo ao que está parado tem um comportamento. E a relatividade geral também aborda o quê? Fenômenos do ponto de vista não inercial, em movimento. Uma coisa é você trabalhar em algo parado, a outra coisa é você trabalhar em algo em movimento. As referências são diferentes, é bom observar. Lei da reciprocidade. Somente no dar é que também pode residir o verdadeiro receber. Então não queira só buscar, tem que oferecer. Então se ofereça que você vai abrir os caminhos. Lembre-se, faça com os outros o que quer que eles façam com você. Então é legal você refletir sobre isso. Reciprocidade, lei do objetivo, a regra do jogo. Tudo tem suas regras. Então, é bom você analisar as regras do jogo à sua volta, porque ao cumpri-las, contribuímos para que tenhamos um mundo melhor em que viver. É isso que a gente pretende. Então, pense nas regras do jogo. A lei do livre-arbítrio garante plena liberdade de escolha de pensamentos, sentimentos e atitudes. Você é livre para escolher pensamentos, sentimentos e atitudes. Só que tem uma coisa: somos os responsáveis por nossas escolhas. Temos que arcar com as consequências. E falando de luz, eu estou lembrando aqui algumas imagens que eu gostaria que você melhorasse as suas imagens sempre que você vai buscar luz da sua dimensão criativa, nos seus exercícios, você possa usar. Então, olha, vai lá buscar, traga para cá, né? Pense a respeito, veja como é que você trabalha com essas imagens e buscar na fonte e trazendo isso. Eu costumo dizer, alguém já aprendeu, porque a NASA está vendo que está trazendo uma energia aqui para a Terra. Eu acho que é do nosso grupo aí que já está fazendo isso e não ensina a gente. Eu acho que tem gente que está buscando energia lá na fonte e está trazendo para a Terra. E isso já está sendo registrado. E eu coloquei um pensamento final aqui que diz assim: nunca desista da escada da vida, pois a sua felicidade pode estar no último degrau. Você não está só, Deus está contigo. Pode ter certeza disso. Nunca desista da escada da vida, pois a sua felicidade pode estar no último degrau. Você não está só, Deus está contigo. E assim, eu encerrei esse nosso bate-papo. Quero desejar uma noite excelente para todo mundo e um bate-papo saudável para nós.